Olá, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos a este vídeo especial do canal Conexão Espiritual. Eu sou o irmão Souza e hoje nós vamos trazer aqui uma mensagem bem especial do profeta, do presidente Russell M. Nelson. A mensagem que ele traz hoje fala muito com relação às chaves do sacerdócio e também sobre a importância dos templos. Esta lição nós veremos no próximo domingo, tanto na sala do Quórum de Elders, como também na sala da Sociedade de Socorro. Então é muito importante que a gente possa acompanhar a mensagem do profeta Russell M. Nelson e entender para que possamos participar no próximo domingo das aulas. Como eu já bem disse, antes de começarmos a falarmos sobre a aula de hoje, sobre o vídeo de hoje, quero falar para você que é muito importante que você interaja conosco, que você deixe seu like, que você deixe um comentário, uma dúvida, ou um comentário que possa ajudar a tirar a dúvida de outra pessoa. Eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e trago aqui agora uma mensagem do nosso presidente, profeta, vidente e revelador. O presidente Russell M. Nelson, ele fala sobre o tempo que ele já tem mais de 40 anos como apóstolo, ele e o elder Dale H. Oaks, que no dia 7 de abril de 1984, eles foram apoiados como membros do Quórum dos 12 Apóstolos. E ele fala que naquela época só existiam 6 templos, que ele lembra. Né? Quando eu nasci, diz ele, havia 6 templos em funcionamento na igreja. Olha só. Em St. George, em Logan, em Manti e Salt Lake City, no estado de Utah. 4 nos estados, lá no Utah. Bem como em Cardeston, em Alberta, no Canadá, e também um outro no Havaí. Eram apenas 6 templos. E o presidente Russell M. Nelson ele vem falando aqui sobre o templo de Nauvoo, que foi destruído por um incendiário. Ele foi reconstruído e depois dedicado pelo presidente Gordon B. Hinckley. E agora ele vai falar sobre um dos pontos principais de sua mensagem. E talvez um dos pontos principais, provavelmente, deste vídeo aqui. Ele vai falar sobre o Templo de Kirtland, em Ohio. E ele fala sobre que quando a igreja precisou migrar para o oeste, a igreja teve que abandonar seus terrenos, o templo e as suas propriedades que tinha na época. Ao migrar para o oeste, aquelas propriedades ficaram, digamos assim, deixadas para trás. O templo de Kirtland foi profanado por inimigos da igreja. Depois, a comunidade de Cristo adquiriu o templo de Kirtland, do qual foi proprietária por muitos anos. Então existia uma igreja chamada a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Reformada, que depois passou-se a ser chamada de Comunidade de Cristo. Essa igreja adquiriu o templo de Kirtland e por muitos e muitos anos foi a sua proprietária. No mês passado, a igreja ela anunciou que havia comprado não somente o templo de Kirtland novamente, como também vários outros artefatos históricos que têm muito a ver com a história da igreja. Nas palavras do profeta diz o seguinte: nós compramos o templo de Kirtland e vários locais históricos importantes em Nauvoo. Somos muito gratos pelas conversas cordiais e mutualmente benéficas que tivemos com os líderes da comunidade de Cristo, que levaram a esse acordo. Ou seja, agradecendo aos líderes da igreja de Cristo, a comunidade de Cristo, por fazer esse acordo e repassar à Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias o templo de Kirtland. E aí você pode estar se perguntando, mas irmão Souza, por que a igreja, eu vou até mostrar aqui para vocês aqui um pouco, por que a igreja ela fez esse esforço para adquirir mais uma vez, ou ter novamente, a posse do templo de Kirtland. O templo de Kirtland, irmãos e irmãs, ele é rico, mas é muito rico, não em ouro, também não em prata. Ele não é rico em sua ornamentação,
mas ele é muito rico em sua história. O Templo de Kirtland, ele tem muitas e muitas revelações e muitas restaurações incluídas aqui. Nós tivemos, durante a dedicação do Templo de Kirtland, um pouco depois, o profeta Joseph Smith e Oliver Cowdery, eles procuraram um local reservado do templo e fizeram uma oração buscando resposta a algumas perguntas. Em resposta às suas orações, o Senhor Jesus Cristo apareceu ao profeta e o profeta registrou que os olhos do Salvador eram como uma labareda de fogo e os seus cabelos eram brancos como a pura neve. O seu semblante resplandecia mais do que o brilho do sol, e a sua voz era como o ruído de muitas águas. Durante sua visita, o Senhor afirmou sua identidade. Ele disse: Eu sou o primeiro e o último, sou o que vive, sou o que foi morto, eu sou o vosso advogado junto ao Pai. E nós começamos a ver, irmãos e irmãs, a importância do Templo de Kirtland. Aqui nós tivemos o que a igreja chama de a segunda visão. Tivemos a primeira visão com Joseph Smith lá no Bosque Sagrado, e aqui no Templo de Kirtland nós tivemos essa visão maravilhosa. Desta vez não somente Joseph, mas também Oliver Cowdery estava com ele. Em seguida, após se identificar, em seguida Jesus Cristo declarou que havia aceitado aquele edifício, este edifício aqui, como sendo uma casa para ele. Ele diz o seguinte: manifestar-me-ei a meu povo com misericórdia nesta casa. Essa promessa significativa aplica-se hoje a todos os templos dedicados. Eu os convido, diz o presidente Nelson, a ponderar sobre o que essa promessa do Senhor significa pessoalmente para você. Então, voltando aqui sobre a importância do Templo de Kirtland. A igreja readquiriu, comprou de volta o templo, várias outras propriedades de interesse histórico da igreja. E aqui, como nós vimos, começou a história, uma das histórias mais fantásticas da humanidade. Não sei se vocês sabem, mas nessa mesma noite, após a visita de Jesus Cristo, Joseph Smith e Oliver Cowdery receberam a visita também, do profeta Moisés. Após a visita do Salvador, Moisés apareceu. Moisés apareceu a Joseph e ao Oliver Cowdery e conferiu aos dois, conferiu a Joseph Smith as chaves da coligação de Israel e do retorno das 10 tribos. Que a gente possa entender, as chaves significam as chaves de presidência. Apesar de Oliver Cowdery fazer parte da presidência da igreja naquele momento, Joseph era o presidente e necessitaria das chaves para poder realizar as ordenanças que seriam reveladas. Preste bem atenção. Além de Moisés, quando essa visão se encerrou, olha só o que aconteceu. Quando essa visão se encerrou, Elias apareceu e conferiu as chaves para a dispensação do Evangelho de Abraão a Joseph Smith. Em seguida, Elias, o profeta, preste bem atenção, outro Elias, o profeta, apareceu. Sua visita cumpriu a promessa que está registrada em Malaquias, quando diz que, antes da segunda vinda do Salvador, o Senhor iria converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. É de grande importância o fato de que essas chaves,
elas terem sido devolvidas à terra por esses 3 mensageiros sob a direção de Jesus Cristo. Imagine você todas as ordenanças que hoje são realizadas nos templos do Senhor. Estas ordenanças, elas só podem ser realizadas porque nós temos hoje as chaves do sacerdócio. Sem as chaves, o que aconteceria, irmãos e irmãs? Nós seríamos uma igreja comum, uma igreja dita normal, como existe várias e várias dezenas, talvez de milhares de outras igrejas, que são igrejas boas, igrejas que fazem as pessoas viver uma vida feliz, uma vida próspera espiritualmente falando. Ninguém na igreja vende promessas de riqueza, a não ser a riqueza espiritual, que é a mais importante. O Senhor, Ele nos presenteou com as chaves do sacerdócio. Essas chaves, irmãos e irmãs, elas abrem as portas das ordenanças. Se você hoje faz parte de uma família que é selada em um templo do Senhor para todo o tempo e a eternidade, isto é graças às chaves recebidas por Joseph naquelas revelações, naquelas visões que ele recebeu, naquelas visitas, melhor dizendo, aquelas visitas do próprio Salvador Jesus Cristo, de Moisés, depois de Elias e depois de Elias o profeta. Então são várias, o poder selador do sacerdócio, o poder da coligação de Israel, a oportunidade que nós temos de coligar Israel dos 2 lados do véu. Você entende o que eu estou falando. E o profeta Russell M. Nelson, ele finaliza sua mensagem explicando justamente isso, a importância dessas chaves. Ele diz o seguinte: número 1, a coligação de Israel é uma evidência de que Deus ama todos os seus filhos, onde quer que eles estejam. Número 2, o Evangelho de Abraão é uma evidência adicional de que Deus ama todos os seus filhos, onde quer que eles estejam. Ele convida todas as pessoas que se acheguem a Ele, negros ou brancos, escravos ou livres, homens ou mulheres. Tanto faz. Todos são iguais perante Deus. E o terceiro, o poder selador é uma evidência excepcional do quanto Deus ama todos os seus filhos em todos os lugares e deseja que cada um deles escolha voltar a viver com Ele. Um dia, as chaves do sacerdócio, irmãos e irmãs, foram restauradas como bênçãos, como privilégios que nós temos hoje de participarmos das ordenanças do Senhor nos templos. O presidente Nelson diz o seguinte: o templo é o portão que se abre para as maiores bênçãos que Deus reservou para cada um de nós, pois o templo é o único lugar na terra onde podemos receber todas as bênçãos prometidas a Abraão. É por esse motivo que estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance, sob a direção do Senhor, para tornarmos as bênçãos do templo mais acessíveis aos membros da igreja. Assim temos a satisfação de anunciar que planejamos construir um novo templo em cada uma dos 15 locais a seguir. Isso aqui é fantástico. Eu vou ler. Templo em Utoroa, na Polinésia Francesa. Templo de Chihuahua, no México. Templo de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Templo de Rosário, na Argentina. Edimburgo, na Escócia. Brisbane, na região sul da Austrália. Victoria, Colômbia Britânica. Yuma, no Arizona, Estados Unidos. Houston, região sul do Texas, Estados Unidos. Des Moines, Iowa, Estados Unidos. Cincinnati, Ohio, não preciso nem dizer, Estados Unidos. Honolulu, no Havaí. West Jordan, Utah. E a cidade de Lehi, em Utah.
Maracaibo, na Venezuela. Foi uma festa, não foi? Vocês lembram? Vocês viram vídeos aí na Venezuela com a festa do anúncio do templo de Maracaibo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, realmente nós estamos vendo a obra acelerada. O presidente Russell M. Nelson, ele não veio para brincadeira. Ele veio para espalhar os templos do Senhor por todo o planeta. Nós teremos aqui em João Pessoa também o nosso templo, Natal, Recife já temos. Então no Nordeste, praticamente quase todos já teremos templos do Senhor em funcionamento. Então eu quero só testificar para vocês, para finalizarmos esse vídeo, de que eu sou grato pelo sacerdócio de Deus. Eu sou muito grato pelas chaves do sacerdócio. As chaves, elas abrem as portas, abrem os portões das bênçãos reservadas ao povo do convênio do Senhor. O povo que faz convênio, o povo que não tem medo, o povo que tem fé, o povo que acredita no trabalho do Senhor. Nós somos esse povo do convênio, um povo que faz e cumpre com os convênios feitos na casa do Senhor. Graças às revelações recebidas, graças ao Senhor Jesus Cristo e as formas como Ele providenciou para que José recebesse as revelações e as chaves do sacerdócio. No templo de Kirtland, que voltou a ser propriedade da igreja. E hoje nós temos todas as bênçãos disponíveis para a nossa família. Vou ficando por aqui perguntando a você o que você sentiu, o que você achou dos discursos da conferência passada e também desse discurso do presidente Russell M. Nelson, onde ele mostra o poder, a importância das chaves do sacerdócio. Deixe seu comentário aqui, se possível compartilhe o vídeo com alguém que você sabe que vai gostar. A gente se encontra no próximo vídeo. Eu sou o Irmão Souza e você está no canal Conexão Espiritual. Fique na paz, tenha fé, não tenha medo. Aquele abraço, tchau.